Shabbat Shalom. Tema da mensagem desta semana, dessa paraxá, é guarde-se de perseguições. Tema da mensagem, guarde-se de perseguições. Vamos orar? Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, eu coloco diante do Senhor as nossas vidas mais uma vez. Te dou graça por esse shacharit, Pai, por esse serviço. Te dou graça por esta manhã. E peço ao Senhor que o Senhor fale conosco agora, através dessa mensagem que o Senhor me ministrou, que não seja eu falando, mas que o Senhor possa falar através de mim, no nome de Yeshua, por meio da tua Ruach. Eu não tenho poder para convencer e para fazer ninguém se converter, mas o Senhor pode, por meio da Ruach, falar aos corações, falar coisas que eu não sei, Pai, que cada um aqui está passando. O Senhor pode edificar em cada um de nós uma casa, um tabernáculo, para que a tua Ruach habite nas nossas vidas. Ministra-nos, eu lhe peço. Deixando Yeshua HaMashiach, que assim seja. Que assim seja. Tema da mensagem: guarde-se de perseguições. A paraxá dessa semana, Toldot, gerações, descendentes ou história, dependendo da tradução. Temos o relato do nascimento de Yaakov e Esav, e as preferências que eles recebiam dos pais, o desprezo que Esav demonstrou pelo seu direito de primogenitura, quando vendeu o direito dele por um prato de comida a seu irmão Yaakov. A bênção que Yaakov recebeu e sua saída de Canaã para fugir de seu irmão que planejava matá-lo. Essa porção relata também a fome que atingiu a terra no tempo de Yitzhak e como ele se comportou diante das adversidades. Um dos desafios de Yitzhak era lidar, além de lidar com a fome, com as dificuldades, com o clima, com o tempo que estavam ocorrendo, ele também tinha que lidar com o ódio gratuito que ele recebia dos seus vizinhos. Bereshit, capítulo 26, versículo 12 ao 17, está escrito assim: Yitzhak formou uma lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque Hashem o abençoou. E nós precisamos nos lembrar que era um tempo de fome. E o Eterno estava abençoando ele em um tempo de fome. Então, ele estava naquele tempo difícil, adversidades, tudo bem? E o Eterno estava abençoando Yitzhak, dando a ele 100 por 1 de tudo que ele plantou no tempo da fome. O homem enriqueceu naquele tempo, e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Meu irmão, é possível ficar rico em tempos de escassez. Só o Eterno pode fazer esse milagre. Oportunidades. Possuía tantos rebanhos, discrepante a leitura, tantos rebanhos, servos, que os filisteus o invejavam. Eles taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Yitzhak, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Avimelech pediu a Yitzhak: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Yitzhak mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Yitzhak não precisou perseguir ninguém para ser expulso da terra que ele morava. Ele não precisou militar pela causa da família dele, ele não precisou militar pelo seu chamado. Nós não temos o relato dele ministrando a palavra do Senhor em praça pública, nem pregando que os seus descendentes eram os escolhidos para serem abençoados, e por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Nós não temos o relato dele falando nisso. Nós não vemos ele sendo desonesto, formando grupos de guerrilha para obrigar a quem quer que seja a acreditar no que ele acreditava. Não. Ele apenas foi abençoado num tempo de fome e foi bem-sucedido. E isso foi suficiente para ele ser expulso de onde ele morava. Assim como no tempo de Yitzhak, hoje, nós não precisamos fazer muito para recebermos ódio.
muito do que falamos hoje das Escrituras se tornou crime. Literalmente. Dependendo do que você lê das Escrituras, você pode estar cometendo um crime. Portanto, nós temos de ter muito cuidado sobre como falamos e sobre do que falamos. Temos de ter responsabilidade com o que sai da nossa boca. Olhemos para o Mashiach. Yeshua pregava por parábolas. E ainda assim, ele era perseguido. Quero ler com os irmãos Matitial, capítulo 13, versículo 13 em diante. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre uma profecia. Yeshua explica, neles está se cumprindo uma profecia. Yeshua explicando por que ele ministrava por meio de parábolas. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Ou, em outras traduções, o coração deste povo está endurecido. De má vontade, ouviram com seus ouvidos. Você já falou com alguém que tem má vontade em te ouvir? Fecharam os olhos. Se assim não fosse, Yeshua colocando para nós a profecia, se não fosse assim, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então Yeshua está explicando para os seus talmidim que já naquele tempo as pessoas não queriam ouvir a palavra, porque o coração delas havia se endurecido. Yeshua não podia pregar abertamente. Ele não poderia falar sobre a semeadura, sobre os 4 campos que existem, os 4 tipos de terrenos que existem, abertamente. Ele não poderia falar aquilo abertamente porque as pessoas não queriam ouvir a palavra do Senhor. Elas não queriam. Então, ele tinha de falar por meio de parábolas. Mas nós queremos ser melhores que Yeshua. Muitas vezes nós queremos falar abertamente sobre qualquer assunto. E pensamos que Hashem deseja isso. Irmãos, falar abertamente é algo para muito poucos. O Eterno raramente nos instrui de uma maneira literal. Nós vamos ler isso em Bamidbar, Números, capítulo 12, versículos 6 ao 8, no incidente onde Miriam e Aaron reclamaram de Moshe, dizendo, o Eterno também fala conosco. E o Eterno explica isso, sobre como ele fala com Moshe, e sobre como ele fala com a maioria das pessoas. Bamidbar 12, versículo 6, ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta, estou falando de profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos falo com ele, não é assim? Porém, como meu servo Moshe, que é fiel em toda a minha casa, com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moshe. Pouquíssimos recebem com literalidade o que o Eterno fala. O Eterno não fala muitas vezes com literalidade sobre o que temos que fazer, sobre o que está para acontecer. A maioria das vezes que o Eterno fala conosco vem por meio de enigmas. E Yeshua pregava por parábolas para a multidão. E daqueles milhares, 12 eram os que ouviam a explicação daquelas parábolas. 12. E ainda assim, muitas vezes eles não entendiam. Dos 12, eles não sabiam quem seria o traidor. Mas ele falou com apenas um dos 12. Um teve coragem de perguntar, quem vai te trair? 3
dos 12 foram orar com ele em um dos dias mais difíceis da vida dele aqui na terra, da vida do Mashiach. Vamos ler Matitiahu 26, versículo 36. Então Yeshua foi com seus talmidim para um lugar chamado Gatshmanim e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar, levando consigo Kefa e 2 filhos de Zavdai, que era Yaakov e Yohanan. E começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. 3 pessoas partilharam daquele momento. Mas nós queremos falar das nossas tristezas para todos. Queremos revelar quem é o traidor para todos. E falar a verdade abertamente. O Eterno não deseja que paremos de falar da Torá, mas também não deseja que entregamos o que é sagrado aos cães e lancemos pérolas aos porcos. E Yeshua também tratou sobre isso em Matitiahu, capítulo 7, versículo 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, qual é o efeito? Qual é o efeito de alguém que entrega aquilo que é sagrado, aquilo que é precioso, a quem não está pronto ou não quer ouvir, não quer receber? E Yeshua falou qual era o efeito. Ele disse: caso contrário, estes pisarão o que é precioso, o que é sagrado, e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. E Yeshua nos alertou sobre ministrarmos literalmente aquilo que ele nos fala por parábolas, sobre revelarmos com clareza o que o Eterno nos falou por enigmas a todos. Quando nós fazemos isso, ele disse: estes pisarão, aqueles se voltarão contra vocês e os despedaçarão. Perseguições que não era para nós passarmos. Muitas vezes nós fazemos isso, lançamos nossas pérolas a pessoas que vão pisar nelas e vão se voltar contra nós. Muitas das perseguições que sofremos são por causa da nossa falta de instrução. E Yeshua falou muito sobre isso, Matitiahu 10, versículo 11. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los. É qualquer casa que nós podemos entrar para ficar, para ser hospedado, para ministrar a palavra do Senhor. Yeshua falou: procure alguém digno de recebê-los, fiquem na casa até partirem. Versículo 12, Matitiahu 10. Ao entrarem na casa, saudem-na. Se a casa for digna, que a paz, a shalom de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a shalom retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacuda a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou daquela cidade. Hashem deseja curar, como nós lemos na profecia de Yeshayahu. Ele deseja curar, ele deseja converter os corações, mas a maior parte das pessoas não quer ouvi-lo. Não querem ouvir a palavra do Senhor, porque esta palavra não condiz com o que está nos seus corações. E isso também serve para nós, porque muitas vezes nós não queremos ouvir a palavra do Senhor para as nossas vidas. E nós corremos o risco de se cumprir uma profecia nas nossas vidas, um coração que se endureceu, e ouvidos que não querem mais ouvir, e olhos que se fecharam para ver, para não ver. Se Hashem te enviar para falar, como enviou Yoná, vá. Do contrário, espere pela instrução do Senhor. Muitos dos seguidores do Mashiach queriam se rebelar contra o império da época, o sistema que permanece até hoje, o greco-romano. E muitos hoje ainda pensam assim: temos de nos rebelar abertamente contra o sistema. Cuidado com o que você declara abertamente aos outros. O que Yeshua dizia sempre, Marcos capítulo 5, versículo 41, tomou-a pela mão, ele disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se, começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém.
e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. E o mesmo vai se repetir também quando ele curou aquele leproso. E ele disse, olha, não conte isso para ninguém. Porque o tempo dele ainda não havia chegado. Mas nós queremos apressar as coisas para as nossas vidas. Yeshua também falava disso em Yohanan, no capítulo 2, versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Yeshua lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Yeshua, que temos nós em comum, mulher? Minha hora ainda não chegou. Mas nós queremos que as coisas aconteçam para já. Capítulo 7, versículo 5. Pois nem seus irmãos criam nele, então Yeshua lhes disse, para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é tempo certo. O mundo não pode odiá-los. Prestem atenção no que Yeshua disse. Porque serve de nós também, instrução dele. O mundo não pode odiá-los, mas me odeiam porque eu dou testemunho do que ele faz. Vocês vão à festa, eu não subirei à festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Mas nós queremos apressar o tempo, até mesmo da nossa morte, quando nós estamos querendo fazer as coisas sem instrução do Senhor. Capítulo 8, ainda em Yohanan, versículo 19. Então lhe perguntaram, onde está o seu pai? Respondeu Yeshua, vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam meu pai. Ele proferiu essas palavras enquanto estava ensinando no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. Nós temos de tomar cuidado quando nós avançamos para fazer as coisas sem instrução do Senhor. Quando Yeshua subiu para a festa, não havia chegado a hora de prendê-lo ainda. Mas imaginem se ele tivesse subido antes. Guardar-se de perseguições não significa ir na direção oposta das ordens do Eterno. Não, não é isso. Não significa se desviar, fazer o que o mundo espera para que você seja amado pelo mundo. Não é isso. Yeshua também deixou isso claro para nós. Ainda em Yohanan, capítulo 15. Yohanan 15, versículo 17. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Talvez você escute essa palavra e fale, então eu vou me desviar, vou pertencer ao mundo para parar de sofrer perseguições. Não é disso que Yeshua ensinou. Mas são de situações que nós entramos sozinhos. Que nós não temos instrução para fazer. Nós não precisamos de muito para sermos perseguidos. Ao invés de olharem para Yitzhak como uma pessoa que poderia trazer sustento a eles, eles olharam para ele com inveja e expulsaram a pessoa que prosperava da terra deles no tempo de fome. Não se trata de se misturar com o mal para que o mal te aceite, nem perder a vida eterna para ganhar uma vida nesse mundo. Se trata de não guerrearmos guerras que não são nossas, como fez o rei Yoshiarru. Em 2 Crônicas, Divrei Hayamim, 2 Crônicas 35, versículo 21 e 22, quero ler com os irmãos. Necho, porém, enviou mensageiros dizendo, não interfiras nisso, ó rei de Yehudá. Mas nós queremos interferir, irmãos. Como nós temos vontade de interferir na vida dos outros. Porque nós queremos cuidar, porque nós queremos proteger, porque é nosso parente, porque é nossa família. Desta vez, continuou o rei do Egito, desta vez não estou atacando a ti, mas a outro reino com o qual estou em guerra, que na época era o Império da Babilônia. Não tinha nada a ver com Israel naquele tempo. Elohim me disse que me apressasse, por isso pare de opor-se a Deus, que está comigo. Caso contrário, ele o destruirá. E Yoshiarru, contudo, não quis voltar atrás.
e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Necho lhe disse por ordem de Elohim, mas foi combatê-lo na planície de Megido. E ele morreu, irmãos. O homem do Senhor. Ele morreu. Foram feitas canções sobre ele, e Irmiarro escreveu um lamento sobre ele. Um homem do Senhor que ele queria intervir, mas ele foi onde ele não foi chamado para ir. Um homem do Eterno. Um homem que restaurou Israel. Esse homem foi usado poderosamente pelo Senhor. Leiam sobre Yotiarro, Josias. Leiam sobre esse rei. Mas ele entrou num lugar que não era para ele entrar. Ele foi para uma guerra que não era para ele ter ido. Consegue perceber que não é toda a batalha que você e eu fomos chamados para ir. Não se trata de se tornar um idólatra, alguém que fará tudo para salvar a vida aqui na terra. Muitas vezes nós estamos dispostos a fazer tudo para salvar a nossa vida aqui. Salvar a nossa reputação. O que vão pensar de mim? O que vão pensar da minha família se eu não tomar tais e tais atitudes que estão me constrangendo a tomar? E nós colocamos tudo em jogo para salvar a nossa reputação, a nossa boa convivência. Não se trata disso. Não se trata de querer salvar os bens, a estabilidade mentirosa que esse mundo nos oferece, os nossos contatos, as nossas amizades, nossas boas relações. Não se trata disso. Anania, Michael e Azaria, os irmãos ali que estavam junto com Daniel, foram lançados na fornalha porque não se curvaram diante de uma estátua de ouro. Se tratava de uma ordem que violava as instruções de Hashem para a vida deles. Daniel capítulo 3, versículo 8. Naquele momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Irmãos, as coisas não mudam, elas não mudam. Elas se repetem. Versículo 13. Furioso, Nebuchadnezzar mandou chamar, é tal o nome que deram para eles na Babilônia, Sadrach, Meshach e Abednego, e assim eles foram conduzidos à presença do rei. Versículo 16. Então Anania, Michael e Azaria responderam ao rei. Preste atenção na resposta que eles deram, diante de perseguições que eles não foram atrás dessas perseguições. Não se infiltraram em uma batalha que não era deles. Eles simplesmente não se curvaram diante, eles não quiseram ser idólatras. E eles disseram: ó rei Nebuchadnezzar, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Elohim a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Confiança. Profetizaram vida. Eles confiaram. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Não é uma guerra que eles entraram por vontade própria, eles não se expuseram, só que chegou um ponto que eles falaram: ó, eu não posso fazer isso. Isso vai contra a instrução que meu Pai que está nos céus me deu. E o Eterno livrou aqueles 3 homens da morte. Guardar-se de perseguições trata-se de falar o que o Eterno mandar e não se expor, não dar o que é sagrado aos cães, nem lançar pérolas aos porcos. Nós não podemos expor as nossas vidas ao que o Eterno não mandou. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas não querem mais a sã doutrina, mas procuram mestres que falem aquilo que elas procuram ouvir. E Shaul falou sobre isso a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. O que as pessoas estão fazendo? Levantando mestres que falam aquilo que elas querem ouvir. Vai lá e estuda sobre esse assunto para você falar aquilo que eu gosto de ouvir.
Os poços que Yitzhak abriu, os desafios que ele enfrentou, nos ensinam muito sobre como lidar com isso. Porque Yitzhak não estava fazendo nada de errado. Yitzhak estava prosperando em um tempo de fome, irmãos. Só isso. E ele foi perseguido. Ele se mudou do lugar, ele não entrou em guerra com Avimelech. Ele não entrou em guerra com Avimelech. Ele se mudou do lugar do qual ele foi expulso. E nós vamos ler em Bereshit 26, versículo 19. Os servos de Yitzhak cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Yitzhak, dizendo: a água é nossa. Por isso Yitzhak deu ao poço o nome de Esek, disputa, luta, porque discutiram por causa dele. Deixou aquele poço de lado. Saiu da situação de disputa. Continuando, versículo 21, capítulo 26 de Bereshit. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou Sitna, significa contenda ou conflito. Irmão, Sitna é a mesma raiz de Satã, adversário. Saia das situações onde o adversário tem preparado armadilhas para você. É o poço, o segundo poço que Yitzhak cavou, e se opuseram contra ele, ele falou: esse poço aqui é um poço do adversário, Sitna. Não arrume mais inimigos, peça direção para o Senhor. Não use a sua boca para fazer mais adversários nessa terra. Quando Yitzhak encontrou o poço, que ele deu o nome para conflito, contenda, ele saiu do lugar. Capítulo 26, versículo 22. Yitzhak mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Rehofot, estradas ou lugar amplo, ruas, dizendo: agora o Senhor nos abriu o espaço e prosperaremos na terra. É importante notarmos que Yitzhak também não ficou no lugar onde ele prosperaria na terra. Ele foi para Beersheba, poço do 7, ou poço do juramento, lugar onde seu pai também havia tido contendas e fez um juramento com Avimelech, esse anterior ao provavelmente pai desse Avimelech, que também perseguiu Yitzhak. E Abraham fez um juramento naquele poço, chamou Beersheba, poço do 7, porque ele colocou 7 animais ali como testemunho. E Bereshit 26, versículo 23, está escrito assim: dali Yitzhak foi para Beersheba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Elohim de seu pai Abraham, não tema, porque estou com você, eu abençoarei e multiplicarei seus descendentes por amor ao meu servo Abraham. Yitzhak construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor ali, armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Faça hoje como Yitzhak. Saia de situações de disputas, de contendas, e entre no lugar da aliança e do juramento. Guardar-se de perseguições não se trata de deixarmos de ser sermos servos do Altíssimo. Se nós fomos sentenciados injustamente, Hashem é poderoso para nos salvar, como fez com Anania e os seus irmãos. Se sofrermos perseguições por causa da nossa fidelidade ao Senhor, Ele é poderoso para nos proteger. O livro de Daniel relata o proceder de pessoas que viviam na diáspora. Eles não estavam ali porque eles queriam. Eles foram levados, obrigados para a Babilônia. E o livro dele relata situações de pessoas que não escolheram a situação que estavam e não se revoltaram por desejo de vingança ou de justiça nessa terra. E hoje toda a terra está em confusão, Babel. Está em aflição, Mitzrayim. Nós estamos na diáspora, irmãos, longe da nossa morada eterna que está sendo construída nos céus. Daniel capítulo 6, versículo 3, também vai relatar a perseguição que Daniel sofreu. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império.
Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Se eles conseguissem um motivo, Daniel seria morto. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Não deixe que as perseguições arranquem de você sua integridade com o Eterno, irmãos. Continuando, capítulo 6, versículo 6 de Daniel. E assim, os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dariavesh, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto. Olha só, já tinha decretos naquela época, irmãos, ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Uma lei sem sentido. Lei sem sentido. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dariavesh assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, o que ele foi fazer, irmãos? Foi para a casa dele, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Elohim, como costumava fazer. Você tem orado diante das perseguições? Ou você tem se desesperado? Versículo 13. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continuou orando 3 vezes por dia. Não pare de orar, irmãos. Quando o rei ouviu isso, ficou contrariado, e como estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou édito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Irmãos, até o ímpio está profetizando vida. Versículo 20. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Elohim vivo, será que o seu Elohim, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Será que o Eterno tem poder para salvar as nossas vidas, irmãos? A pergunta desse rei é a pergunta que você tem de fazer. O Eterno, ele tem poder para me salvar? O que é impossível para ele? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Elohim enviou o seu malar, seu mensageiro, que fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Elohim. Também contra ti não cometi mal algum. Até aqui. Nós não precisamos dar ideias para passarmos por guerras. As perseguições, os decretos aparecem por si só. Mas o Eterno é poderoso para nos defender quando não somos nós aqueles que perseguem, aqueles que obrigam, aqueles que constrangem, aqueles que se expõem. Não lance palavras que serão maldições proféticas na sua vida. Não diga: serei morto, passarei por lutas, daqui a pouco serei preso. Faça como aqueles homens: se formos atirados na fornalha em chamas, o Eterno a quem prestamos culto pode nos livrar e nos livrará das tuas mãos, ó rei. Quando nós estamos com raiva ou quando nós estamos indignados, com alguma situação que você olha absurda, como essa lei dos tempos de Daniel. Como assim, eu não posso orar? Que mal eu estou fazendo? Qual é o mal que eu estou fazendo a alguém? E no momento da nossa indignação, nós falamos palavras que nos profetizam a nossa ruína. Quer saber, eu vou ser preso mesmo? Quer saber, eu vou ser morto mesmo? Não fale palavras desse tipo. Profetize vida. O Senhor é poderoso para me libertar. Me dê instrução do que fazer, ó Pai.
O Senhor é poderoso para me manter diante dessa lei sem sentido nenhum. O Senhor é poderoso para me livrar das mãos dos meus inimigos. Por mais que aqueles homens concluíram, olha, se ele não nos livrar, saiba que nós não nos curvaremos diante da estátua. Eles sabiam que eles seriam libertos. Se você ainda não está convencido de que pregar por parábolas é bom, ocultar o sagrado de pessoas que não querem ter reverência com o sagrado é prudência. Quero ler mais um texto com os irmãos e aprender. Nós lemos isso todo ano em Purim. Vamos aprender um pouco com Mordecai e Hadassah. Em Esther, se quiserem abrir, Esther capítulo 2, versículo 10. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mordecai tinha lhe ordenado que não declarasse. Tudo bem, irmãos? Estava aqui se guardando na diáspora. Mesmo capítulo, versículo 18. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai, como quando a criara. Agora vamos para o capítulo 3. Esther, capítulo 3, versículo 2. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mordecai não se inclinava e não se prostrava. Ele não ia se fazer um idólatra. Então, os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transpassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber Amã. Prestem atenção. Para verem se as palavras de Mordecai se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Ele falou tanto para Esther: Esther, não fala que você é judia. Não fala que você é judia. Não fala que você é judia. E aí ele foi posto na prova, irmãos. Ficaram todo dia falando: por que você não se prostra? O que está acontecendo? Por que você não faz aquilo? Por que você não faz aquilo? Ah, por que você não faz isso? Ó, você está indo contra o governo. Você está indo contra o governo. Por que você não faz? Por que você não faz? Eu sou judeu. Vendo, pois, prestem atenção, olhe o efeito disso. Vendo, pois, Amã, que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, porém em seus olhos teve em pouco pôr as mãos sobre Mordecai, porque lhe haviam declarado o povo de Mordecai. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Ahasverosh ao povo de Mordecai. Prensaram Mordecai até ele soltar: eu sou judeu. E aí Amã: então você é judeu? Então agora não é só você que eu quero, não. Eu quero você e todos os judeus. Meus irmãos. O mundo faz isso com a gente. Todo dia vem um e fala: por que você não está fazendo isso? Por que você não fez aquilo? Por que você faz isso? Por que você é assim? E a sua família? E o seu filho? E a sua filha? E o seu pai? E o seu avô? Tem certeza? Olha lá, hein? Todo dia vem um e fala. Todo dia vem um e fala. Para arrancar da nossa boca aquilo que vai prejudicar a nossa vida. E Mordecai falava tanto para Esther: não fala que você é judia. Não fala que você é judia. Olha, não fica falando para todo mundo que você é judeu, não. Mas a gente quer sair falando para todo mundo: eu sou judeu messiânico. Eu sou judeu, eu sou judeu, eu sou judeu. E a gente sai na cidade, sai nas estradas: eu sou judeu. Sai contando para todo mundo. Irmão, se você falar que é judeu, se você falar que é cristão, então você apoia aquele lá. Então você é meu inimigo. Logo eu te odeio, logo eu vou denunciar você e sua família. Uma coisa vai puxando a outra.
E a pessoa nem sabe se você é aquilo tudo mesmo, não importa. Não importa. Não importa se existiam no reino judeus que se curvavam diante de Amã. Não importa se existiam judeus idólatras, se existiam judeus comerciantes que prosperaram lá e que eram... Não importa, não importa. Não, mas Mordecai é judeu, então é todo judeu que... Não, mas eu sou judeu, mas eu sou igual a você. Não importa, você é judeu. Não, mas eu sou daquela... E querem dividir a gente em facções. Esse daqui é daquele ali, esse daqui é desse. Mas nós queremos sair declarando para todos quem nós somos. Sabe que eu não gostava, Caio Carvalho, eu não gostava de ministração por parábolas. O Senhor falou comigo, porque eu gostava que as coisas fossem literais e eu queria sair falando para todo mundo a verdade. E como eu errei? Eu errei muito falando a verdade para todo mundo. E eu fiz inimigos, eu perdi amizades valiosas, que pedi perdão depois, me perdoe por aquilo que eu fiz, eu não devia ter falado aquilo. Porque eu queria falar a verdade para todo mundo, que não estava pronto para ouvir a verdade, que eu ouvi. Apertaram Mordecai, colocaram ele na parede todo dia. E um dia ele falou, olha, eu sou judeu. Ah, então ele é judeu? Então tá bom, então ele vai ver agora o que eu vou fazer com ele e com os judeus. A insistência de pessoas à nossa volta pode nos enredar nas nossas próprias palavras. Talvez não vão te enredar fazendo você falar quem você é, mas vão encher tanto a sua paciência que você vai falar, quer saber? Então eu vou morrer logo, eu vou desistir de tudo logo. E o nosso adversário toma nota, ela quer desistir de tudo logo, ele quer morrer logo, ele quer fazer as coisas do jeito que eu pedi. Porque nas nossas palavras nós somos enredados. Ah lá, ele falou. Agora ele vai ser preso mesmo. Agora ele vai ser preso mesmo. Ele falou que vai ser preso, agora ele vai mesmo. Perseguições que nós não precisamos passar. As Escrituras nos dizem que Mordecai, Hadassa, Esther, eles foram salvos, mas isso precisou de toda a nação judia jejuando e orando. A Carmen teve um final feliz. Ah, irmão, você quer ficar passando por luta todo dia para ter um final feliz depois? Todo dia você quer colocar em risco você e a sua família? Porque o que Mordecai fez não colocou em risco ele só. Colocou o povo todo dele. O povo todo dele entrou em risco de vida. As Escrituras nos dizem que o tempo todo procuravam formas de enredar em Yeshua, como? Nas próprias palavras dele. O tempo todo tinha alguém lá. Vai lá e pergunta isso para ele. Por quê? Eu quero ver se ele vai pecar. Vai lá, chama ele. Pergunta isso para ele. Esse assunto é polêmico. Vai lá, chama ele lá. Vai lá, fala com Yeshua. Pergunta para ele como que a gente vai ser na ressurreição. Pergunta para ele se a gente tem que pagar imposto. Pergunta para ele lá se ele é a favor de César. Se nós temos que pagar imposto. Ele não anda com publicano? Quero ver o que ele vai falar agora. Pergunta lá para ele. De quem que é o dinheiro? Pergunta para Yeshua qual é uma arma dos mandamentos. Vamos ver se ele sabe. Pergunta para ele o que a gente tem que fazer para herdar a vida eterna. Pergunta para ele. Todo dia iam lá e perguntava. Pergunta por que ele está curando no Shabat. Por que os discípulos dele colheram coisas lá, comeram no Shabat? Pergunta para ele, não está lavando as mãos. Vai lá perguntar para ele. Por que ele não lava as mãos? Pergunta para ele por que ele não jejua. Os discípulos de Yohanan estão jejuando. Pergunta para ele lá por que ele não está fazendo A, B, C. Vai lá, pergunta para todo mundo do ministério. O som do céu. Por que eles não estão fazendo aquilo? Estão se rebelando contra o sistema, né? Eles não são da paz. Não falam que tem que ministrar o amor. Vai lá no Ministério Som do Céu. Pergunta para eles lá, envia um e-mail. Céu FM. Envia um e-mail para ela e aguarda. Pode ser que não dê nada. Depois liga na rádio e vamos ver se deu alguma coisa. Pergunta para o Caio, vai lá, manda mensagem para ele divulga o WhatsApp. Pergunta, vai lá, investiga. E as pessoas, e o tempo todo faziam isso com Yeshua para ver se nas palavras dele ele seria pego.
se no aconselhamento que ele dava ele ia ser pego, se na interpretação da lei ele ia ser pego, se naquilo que ele acreditava ele ia ser pego. Mas quem é seu pai? Como assim vou ter que comer da sua carne? Cadê seu pai? Mas quem é esse? Não é ele? Yeshua, não conhecemos a mãe dele? E os irmãos? O tempo todo faziam isso com Yeshua, fizeram isso com Mordecai. Mordecai não aguentou, irmãos. Ele falou, eu sou judeu, eu não faço isso. Desde a minha infância, eu não faço isso, eu não vou fazer isso. Ah, descobrimos. Por que ele não vai? Porque ele é judeu. Mas a gente quer sair ministrando a palavra do Senhor nas quatro ventos, aos quatro cantos da terra, falando que o Senhor muitas vezes não tem para a gente falar, irmãos. Talvez você escute essa mensagem hoje e fale, então agora eu ouvi o que eu queria, não preciso mais falar das Escrituras. Cuidado você também, para não perder a vida eterna para ganhar a vida aqui. Não é disso que a Aruach me ministrou para trazer hoje. Porque muitas vezes nós também somos tentados, todos nós, a salvar a vida aqui. Não, eu vou fazer isso que me pediram, porque assim eu vou ser salvo. Aqui. Vai ser salvo aqui. Você acha que, irmãos, vocês acham que os discípulos não estavam correndo risco de vida ao seguir Yeshua? Mas eles estavam lá seguindo Yeshua. Eles estavam lá seguindo Yeshua. E um dia aconteceu com um deles. O que aconteceu com Mordecai. O que acontecia o tempo todo com Yeshua. Ah lá. Você estava com ele. Você é um dos discípulos. Não, eu não sou. E ele foi provado também para... E ele negou o Mashiach, Kefa. Vai ter situações onde nós não vamos poder negar, onde nós não vamos poder negar nunca o nosso Salvador, nunca. Mas nós não podemos nos expor de vontade própria. Mas se o Senhor te mandar, seja forte, seja corajoso e vá. Talvez você escute essa mensagem e fale, então pronto, agora eu posso ficar bem quietinho, não vou falar mais das Escrituras, eu vou viver como as pessoas dessa terra vivem. Cuidado. Quem quiser salvar a sua vida aqui, Yeshua disse, vai perder. Mas quem perder a sua vida aqui vai salvar ela. Para nós fecharmos, nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que nós falamos. Hoje mesmo, sem falar, nós já somos rotulados. Olha, aqueles que estão contra aquilo. Olha, eles são a favor disto, daquilo outro. Essas pessoas irresponsáveis, essas pessoas assassinas. Mas que se Hashem nos der direção sobre algo, eu convoco a todos a serem corajosos e permanecerem firmes até o fim. Não importa o que vão dizer. Permaneça na posição que o Senhor te chamou. Nós estamos, irmãos, como Daniel, como Mishael, Ananias, Azaria, Mordecai, Hadassa, Yosef no Egito, os patriarcas Abraham, Yitzhak e Yaakov, como estrangeiros em uma terra que não nos pertence, na diáspora, em uma terra governada por ímpios. E o príncipe deste mundo nós nem chamamos pelo nome, o adversário. Quem governa este mundo é nosso inimigo. Na diáspora nós temos de ter muita responsabilidade com as nossas vidas, para nós não nos colocarmos em risco desnecessário e nem colocarmos assim em risco a nossa família, os nossos irmãos. Por mais que o tema dessa mensagem é nos guardar de lutas que nós não temos de passar, nós temos de saber que se nós não somos deste mundo, as pessoas daqui não vão simpatizar com as nossas ideias, com o nosso proceder. Saiba disso. Saiba disso. Mas aí para eu ganhar a vida eterna eu tenho que passar por tribulações. Meu irmão, você não precisa fazer muita coisa não para passar por tribulação. Obedece ao Senhor e você vai ver. Porque as pessoas não simpatizam com nós, com o que o eterno tem, porque são do mundo. Mordecai não se curvava diante de Amã e fazia bem. Mas em algum momento ele entregou a família dele. Nós sabemos que eles foram salvos, mas isso custou o jejum e oração de todos.
Portanto, não apresse o tempo das suas perseguições. Não lute guerras que o Senhor não está contigo. Yoshiarro, um homem do Senhor, um rei do Senhor. E como é escasso pessoas do Senhor nessa terra. Como é precioso ter uma luz nessa terra. Esse homem foi para uma guerra que não era dele. Ele foi alertado. Ó, eu não tenho nada contigo. Não venha. Porque Deus vai te destruir se você vier. Ele que me enviou. E ele foi, irmãos. Ele foi ferido, ele morreu. Não corra o risco de sofrer o que você não precisa, passar por provas que não estavam destinadas a você. Se mantenha firme diante de perseguições gratuitas por causa da tua integridade, por causa da tua obediência à instrução do Senhor. E saiba que o Eterno é poderoso para te livrar de todas elas. Ele é poderoso. Profetize vida diante das situações que querem trazer morte. Ele é poderoso para nos guardar e nos salvar. Guarde-se de perseguições que o Senhor não te chamou. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja. No próximo Shabat, dia 13/11, teremos uma única paraxá. Vayetse, e saiu. Yaakov fugiu de Esav e deixou a casa dos seus pais para viajar para Harã e ficar com seu tio Lavan. Ao passar a noite no Monte Moriá, o local onde posteriormente seria construído o templo sagrado. A chama aparece a Yaakov em sonho. Yaakov vê uma escada, Yeshua, que descia dos céus até a terra, na qual os melachim subiam e desciam. No topo da escada, Hashem prometeu a Yaakov que seus descendentes herdariam aquela terra. E Yaakov diz que se tivesse sucesso na sua viagem, entregaria o dízimo de tudo que recebesse, conforme havia aprendido dos ensinos que Hashem havia deixado a Abraão, seu pai. E assim segue. Convoco todos a fazerem essa leitura. Que o Eterno possa falar com cada um de vocês poderosamente, em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos orar? Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, coloco diante do Senhor as nossas vidas. Pai, é tênue a diferença entre nós nos ocultarmos do mal e nós não obedecermos a Tua palavra. Porque muitas vezes, Pai, nós queremos nos defender de perseguições, de defender a nossa vida aqui. Não é disso que se trata essa mensagem, Senhor. Se trata de obedecer ao Senhor, mas não darmos ideia, não irmos além. Pai, nós temos de ter muito cuidado com o que nós falamos. É melhor falar o tempo todo de parábolas. Ministrar a multidão por meio de parábolas. Deixar pistas. E se alguém for do Senhor, essa pessoa vai entender, ela vai ouvir. Ela vai buscar saber, vai buscar entender. Tantos, Pai, ovelhas tuas, não estão preparados para ouvir tudo. Eu não estou preparado para ouvir tudo. O Senhor está me preparando, é um caminho, eu estou nesse caminho até o Mashiach voltar. Até o Mashiach voltar, eu vou estar sendo preparado para me encontrar com o meu noivo. Nos ajude, Senhor, no nome de Yeshua, a sermos sábios. O sábio, ele fecha a boca diante de situações que vão enredá-lo. A sermos como Mashiach, ministrarmos para aqueles que o Senhor entregar a verdade. Falarmos aquilo que o Senhor tem para aqueles que o Senhor mandar. E nos guardarmos de disputas, como Yitzhak, a sairmos de disputas que nos colocam de encontro com o nosso adversário. Que possamos passar longe de situações que possam enredar-nos e possam colocar em risco a nossa família, como Mordecai. Nos ajude. O Senhor é poderoso, Pai, de nos livrar de todos os nossos inimigos, se permanecermos na posição correta. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Assim seja. Shabbat Shalom. Que palavra. E eu pergunto para vocês o que eu poderia acrescentar nessa palavra. Por que Ananias, Misael e Azarias, eles puderam ver o sobrenatural de Hashem? Porque eles tiveram coragem. Eles não se curvaram diante do medo. Não se curvaram. Mordecai havia dado uma palavra e ele voltou atrás na palavra que ele tinha dado. Por causa do quê? Do medo. Medo. Nessa paraxá, dentro da casa de Yitzhak,
com sua esposa, havia uma divisão. Não sei quais os problemas ocorreram ali, mas eles mal se falavam. Esave, Edom, vermelho, ruivo, se casou com duas mulheres que faziam mal, muito mal para os pais. E Rívca, com medo, sendo maltratada por aquelas mulheres, comentou com o marido que tinha medo que Yaakov se casasse com mulheres daquela região. O filho ouviu. E o que ele fez? Conseguiu mais mulheres daquele lugar para fazer mal para os próprios pais. Medo. Hoje a terra inteira está caminhando sobre o terror, sobre o medo. E a gente precisa entender isso. Muitas pessoas às vezes leem o livro de Iov, Jó, e não entende como que um homem justo que se desviava constantemente do mal pôde passar por uma situação daquele tipo terrível. Ele fala. Ele tinha medo. Ele tinha medo de perder os filhos. Ele tinha medo de ficar doente. Ele tinha medo de ficar pobre. Ele tinha medo. E ele fala, o medo que eu tinha me sobreveio. A gente tem que se livrar do nosso medo. Qual que é o teu medo? Você tem que se livrar do seu medo urgentemente. Existe uma interação entre o mundo espiritual e o mundo que nós vemos. Este mundo físico que estamos presentes, onde vemos e ouvimos. Existe uma interação. E muitos males que a gente passa, muitas situações que poderiam ser evitadas, perseguições que poderiam ser evitadas, ela nasce primeiro dentro de nós, com o nosso medo. Toma forma no mundo espiritual e se materializa sobre a nossa vida, os nossos medos. A gente precisa entender isso, identificar pontualmente quais são todos os nossos medos e se livrar deles urgentemente. Vivendo e acreditando nas instruções de Hashem, porque Ele é poderoso para cumprir a palavra dEle. Ele é fiel para com a palavra dEle. Se a nossa vida estiver alinhada com a palavra dEle, Ele será fiel para com a nossa vida. Então, que você possa ter compreensão disso. Mude os seus procedimentos, mude o seu falar, esteja à disposição para fazer o seu melhor. Muitas pessoas hoje têm medo de tudo. Tem pessoas que estão empregadas e têm medo de perder o emprego. Tem pessoas que estão desempregadas e têm medo de continuar desempregada. Faça o que vier na tua mão. Ah, mas eu já estou velho. O que fala as Escrituras sobre as pessoas de mais idade? São as pessoas que mais têm experiência. Receba isso na tua vida. Se você tem experiência, mais idade, e você se apresente em algum lugar, e esse lugar, ele não te aceita, ele está recusando as bênçãos do Senhor sobre a vida deles. Eles é que estão perdendo. Eles é que estão deixando de ganhar com a tua experiência. Não é você. E talvez eles não sejam dignos de ter você no meio deles. E talvez o Senhor nem queira derramar as bênçãos dele através da tua vida naquele lugar. Mas faça o que está na tua mão fazer e faça com alegria. Enquanto isso, você pode ajudar na sua casa, cuidar dos seus filhos. Você pode fazer alguma coisa, faça com alegria. E você vai ver o que o Senhor vai fazer com a tua vida. Com os dons e talentos que Ele colocou sobre você. Não tenha mais medo. E se o Senhor quiser te promover para um trabalho melhor, você vai ficar com medo de ser promovido?
tem entendimento sobre isso. A gente está vivendo tempos difíceis e o mal tem trazido o terror no coração das pessoas. Medo. Faça como Ananias, Safira, Misael e Azarias. Eles não tiveram medo. Não tiveram. E profetizaram. O Senhor vai me livrar. A gente precisa entender isso. É muito importante. E ainda que você receba pressões e opressões, não ceda. Não ceda como Mordecai cedeu. Não ceda. Confie no Senhor. Ou o mar vai se abrir, ou você vai caminhar de forma sobrenatural sobre as águas. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach.